Eu queria dar boas-vindas a você ao quarto domingo da campanha 40 Dias de Propósitos. Hoje estaremos falando sobre o terceiro propósito de Deus para a sua vida. Nós já aprendemos que Deus nos criou para adorar a Ele. Nós fomos criados para adorar a Deus. O primeiro propósito, amar a Deus sobre todas as coisas. Domingo passado nós aprendemos que Deus nos criou também para viver em comunhão, participar da família dEle. Nós fomos criados para ter comunhão com os irmãos em Cristo, participar da família de Deus. Deus tem uma família aqui na terra. E a família de Deus são aqueles que creem em Jesus como seu Salvador e amam a Jesus e têm prazer em adorar o Senhor Jesus e servir a Jesus e obedecer a Jesus. Como a gente estava cantando aqui agora, esse último hino, né? Todos os hinos, na verdade, mas esse último hino falando que nós vamos ser um jardim particular do Senhor. Ou seja, a nossa vida é exclusiva para Deus. Não é para viver misturado com o pecado, misturado com o mundo, vivendo lá e cá. Não, é jardim particular. A gente tem que ser completamente Deus. Então, esse povo que ama Jesus, esse povo que tem prazer em adorar a Jesus, que é um jardim particular do Senhor, é a igreja do Senhor Jesus. Não estou falando que é protestante, que é evangélico, que é a igreja A, igreja B, igreja C. Estou falando aqueles que creem em Jesus como seu Salvador e amam a Jesus e servem a Jesus. É o povo, é a família. E nós precisamos aprender a amar os irmãos. Por quê? Porque Deus não criou a gente para viver isolado. Deus criou para que nós vivêssemos em família. E a igreja é a família espiritual. Você precisa estar conectado à igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Aprendemos isso domingo passado. E hoje, o terceiro propósito, nós vamos aprender que Deus nos criou também para sermos parecidos com Jesus. Deus criou você para que você se tornasse ou se torne parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. O primeiro versículo desta noite, Romanos 8, 29, diz esta verdade. Diz assim: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, olha ali, se tornassem semelhantes a seu Filho. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, como diz a versão mais antiga. Deus quer torná-lo semelhante a Jesus. Deus planejava criar pessoas semelhantes a Ele, ao Filho de Deus. E eu não estou dizendo que você e eu seremos Deus. Nós nunca seremos deuses. Nós somos pecadores. Você nunca será um Deus. Talvez a sua esposa, né, que é muito apaixonada por você, ache que você é um Deus, né, com letra minúscula, mas você nunca será um Deus. Pode ter certeza disso. Mas Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja separado. Deus quer que você tenha uma vida separada do mundo, separada do pecado. Deus faz questão disso. Santificar a vida dos seus filhos. Ou seja, Deus quer desenvolver o caráter de Jesus em você, em mim. É por isso que a gente estuda a Bíblia. É por isso que a gente ouve pregação. É por isso que a gente vem à igreja. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus. Porque Deus quer santificar a nossa vida. Deus quer trabalhar o nosso caráter. Deus quer trabalhar para fazer a gente mais parecido com Jesus. Olha o que diz Efésios 4, versículo 15. A palavra de Deus. Deus deseja que cresçamos em tudo como Cristo. Deus deseja que nós cresçamos. Que a gente cresça em tudo, em todas as áreas da nossa vida como Cristo. Ou seja, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Deus quer que você cresça. Um bebê é muito engraçadinho, né? Eu sou apaixonado por crianças, por bebês. Hoje nós apresentamos uma criança aqui, uma criança linda. Mas o bebê, ele só é engraçadinho porque ele é bebê. Quando os anos passam, o que a gente espera que um bebê faça? Ele cresça. Que ele aprenda a falar, que ele aprenda a andar, que ele aprenda a correr, que ele aprenda a fazer mandado pra gente, né? Que ele vá ajudando na casa também a cuidar das suas responsabilidades. Uma pessoa que permanece sempre bebê é algo trágico. Uma pessoa que nunca cresce, que nunca amadurece, que nunca desenvolve, é algo trágico. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente melhore. Deus quer que a gente fique mais maduro. Espiritualmente, emocionalmente, mais maduro nos relacionamentos. Deus quer que nós sejamos como Jesus. Portanto, o meu terceiro propósito na vida é me tornar semelhante a Jesus. E nós damos o nome a isso, a discipulado. Você se tornar um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus. Então hoje nós vamos examinar como Deus faz com que a gente cresça espiritualmente e nos tornemos semelhante a Jesus. Como é que Deus faz isso? Deus usa, irmãos, a Bíblia, nós sabemos disso. Deus usa a sua palavra.
para poder santificar a nossa vida, para limpar a nossa vida. A gente vai lendo, vai examinando e vai vendo o que está errado e vai tirando. Deus usa a sua palavra. Deus usa outras pessoas, o convívio com outros cristãos, o exemplo de outros cristãos, a experiência de outros cristãos. Deus usa para nos ajudar também a crescer, a amadurecer, a sermos mais maduros. Mas hoje nós vamos ver mais 3 formas que Deus usa para a gente crescer. E hoje nós vamos olhar para Jesus. Como é que Deus faz a gente crescer? Que caminhos Deus faz a gente passar para que a gente cresça e para que a gente amadureça? A pregação de hoje não é fácil não, irmãos. A pregação de hoje é uma pregação mais dura. Porque Deus vai levar a gente por caminhos que levam a gente para o crescimento. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção hoje. 3 formas que Deus usa para a gente fazer a gente crescer, tá? Mas antes vamos ler Romanos 8 e 28. A Bíblia diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. A versão antiga desse versículo é assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age e transforma as situações adversas em bem na vida do cristão. Então, quando Deus diz que são todas as coisas, Deus age em todas as coisas. Todas significa todas mesmo, irmão. Às vezes as coisas boas que Deus permite, Deus age, mas às vezes também as coisas ruins que acontecem conosco. Deus usa para nos amadurecer, para nos tornar semelhantes a Jesus. Deus usa coisas dolorosas para ensinar a gente. E Deus também usa os erros que cometemos. Erros que cometemos que nos levaram ao pecado para nos ensinar também. Hoje nós vamos falar sobre isso. Que Deus nos conduz por caminhos para fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça, para que a gente melhore, para que a gente tenha um caráter mais parecido com o caráter de Jesus. E hoje nós vamos ver a vida de Jesus, que Jesus foi em 3 lugares. A pregação hoje é muito simples. Você vai lembrar dela depois. Nós vamos ver 3 lugares que Jesus passou. Jesus foi no jardim do Getsêmani, Jesus foi no deserto e Jesus foi na cruz. Coloca isso na sua cabeça que você vai lembrar a pregação depois. Cada lugar desse é um ensino para nós. Deus levou Jesus para o Getsêmani, onde Jesus passou por um problema muito difícil. Deus levou Jesus para o deserto, onde Jesus foi tentado. E Deus levou Jesus para a cruz, onde Jesus foi ofendido. Jesus passou por problemas, Jesus foi tentado e Jesus foi ofendido. Eu quero dizer, preste muita atenção nessa mensagem de hoje, porque Deus também nos conduz por estes mesmos caminhos, para a gente crescer e para a gente amadurecer. Por isso que eu estou dizendo que a pregação hoje não é fácil, é uma pregação mais dura. Porque eu quero falar com você a verdade. Porque para crescer, para amadurecer, a gente precisa passar também por determinados lugares que vão gerar o crescimento na nossa vida. Então, o primeiro que nós vamos falar hoje é que Deus usa os problemas que a gente vive na vida, para nos ensinar a confiar nele. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quem está passando por problemas aqui? Eu sei que alguém vai levantar até 2, se bobear, levanta até o pé também. Eu sei que tem muita gente aqui enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades. Deus usa tribulações e provações para nos ensinar a confiar nele, para nos aproximar dele. Não é para nos ferir, não é para nos maltratar, não é para nos prejudicar, não é porque ele não nos ama, ele permite para que a gente aprenda a confiar nele. Se as coisas vão muito bem na nossa vida, a nossa fé não é exigida. A nossa fé é exigida quando a gente enfrenta problemas, quando a gente enfrenta dificuldades. O nosso caráter não é desafiado se a gente... O nosso caráter é desafiado, irmãos, quando a onda se levanta e o nosso barco parece que vai virar. Aí sim, Deus mexe com a gente. Aí sim, Deus trabalha. Exige a nossa fé. Trabalha o nosso caráter. Deus permite problemas na nossa vida para formar o nosso caráter. Olha bem, Romanos 5, 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A tribulação produz, diz ali,
perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você nesse ponto da mensagem aqui. Que Deus está muito mais interessado na sua vida, naquilo que você é, do que naquilo que você faz ou na sua carreira. Deus está muito mais preocupado com o seu caráter. Que você tenha um caráter como o de Jesus, do que você ter uma carreira brilhante, você ser bem-sucedido materialmente. Deus quer que você seja mais parecido com o filho dele. Por isso, na tribulação, na dificuldade, Deus faz com que a gente aprenda a ser perseverante, e a perseverança nos dá um caráter aprovado. E esse caráter aprovado nos dá esperança. É por isso que Paulo diz que se gloriava nas tribulações. Paulo não achava que Deus tinha abandonado ele. Paulo não achava que Deus não o amava. Quando ele passava por tribulações, Paulo sabia que Deus estava trabalhando na vida dele para aperfeiçoar o seu caráter. E todos nós, irmãos, e aí eu me incluo também, quando nós passamos por um problema, a gente geralmente pergunta, mas por que eu, né? Por que está acontecendo comigo? Como se o alvo da nossa vida fosse o nosso conforto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqui na terra não é o céu. Aqui é lugar de trabalho, aqui é lugar de crescimento, aqui é lugar de desenvolvimento. Aqui não é lugar de descanso, diz a palavra de Deus. Um dia nós estaremos num lugar sem lutas e provações. Nós vamos passar bilhões e bilhões de anos num lugar sem problemas, sem dificuldades, sem tentações, sem sofrimento, sem morte, sem dor. Mas aqui na terra, a luta é grande. Se você continuar pensando que aqui na terra você vai viver o céu aqui na terra, você vai ficar desapontado. Você vai ficar decepcionado. Porque ainda que está tudo bem com a sua vida, ainda que você esteja vivendo bem, esteja dando tudo certo para você, tem alguém do seu lado sofrendo, tem uma guerra em Israel, tem terrorista cortando cabeça de criança, colocando criança no forno e assando criança. Tem crianças morrendo, bombardeadas. Está tudo bem com a gente. Mas tem muita gente sofrendo no mundo. E a gente hoje fica sabendo tudo em tempo real. Então, aqui na terra, irmãos, é lugar de luta, aqui é lugar de crescimento. Não espere que aqui será o céu. Se você esperar, você vai ficar desapontado. Esse mundo não é lugar de conforto, mas é lugar de desenvolver o nosso caráter. Jesus foi levado ao Getsemane. Pouco antes de morrer, Jesus foi para o Getsemane, que era um jardim. Ele foi orar. Jesus estava passando uma grande dificuldade ali, uma grande tribulação. E ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Jesus era ser humano como nós. Ele era Deus, mas ele era um ser humano também. Jesus sabia que ele iria sofrer muito. Quando fosse preso, condenado à morte e morto. Ele sabia que os discípulos ficariam desnorteados. Jesus estava sofrendo muito. E veja bem, os problemas que Jesus passou no Getsemane. Vamos ler Marcos, capítulo 14, versículos 32 e 33. Preste atenção no texto bíblico, na palavra de Deus. Jesus e seus discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Começou a sentir grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. São palavras de Jesus. Ele disse que a tristeza que ele estava sentindo era tão grande que era capaz de matá-lo. Uma dor na alma muito grande. Uma tristeza muito grande. Jesus, como ser humano, estava sentindo necessidade de apoio humano. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, só de pensar o que eu vou viver daqui a pouco, eu sinto uma tristeza e eu penso que não vou suportar, vai ser uma dor muito grande. Só de pensar no que eu vou passar, é como se eu estivesse morrendo. Eu não sei se você se identifica com esse sentimento de Jesus aqui. Eu sei que hoje a depressão é um problema muito grande, é muito sério hoje. Tem muita gente vivendo em depressão. E isso que Jesus falou aqui, o deprimido sabe o que é. A tristeza que eu estou sentindo é capaz de me matar. Parece que eu vou morrer. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que você olha para ela assim, parece que está tudo bem, mas a alma dela está dilacerada. É muito sofrimento, irmãos. É muita dor, é muito problema. E Jesus sabe o que o deprimido sente. Jesus sabe que a pessoa que sofre sente. E Jesus se compadece. Jesus é simpático com quem sofre, porque ele sabe o que é. Talvez você imagine uma situação na sua vida e comece a pensar naquilo e você não vê uma solução, não vê
um bom final e você começa a ficar angustiado, triste, e a tristeza parece que vai te matar. Só de pensar naquela situação, Jesus sabe o que você está sentindo. Jesus, diz o texto, que ele suou gotas como de sangue. Tal era a sua agonia. Agora, diante desse sofrimento tão grande de Jesus, como é que Jesus orou? O que ele pediu ao Pai? Coloca o próximo versículo. Marcos 14, 36. Olha como Jesus orou. Olha como foi a oração dele. Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Olha como Jesus orou. Jesus, mais do que ninguém, sabia que o Pai podia tirá-lo daquele sofrimento no estalar de dedos. Era só no estalar de dedos que tudo mudava para Jesus. E Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por que Jesus orou assim, irmãos? Porque ele confiava no Pai. Ele confiava que o que o Pai tinha reservado para ele era o melhor que ele poderia viver. Não é o que ele queria, que a sua carne queria. Ele queria o que o Pai quisesse, porque ele confiava no Pai. Ainda que fosse um caminho difícil de passar. Na hora da dificuldade, não é errado a gente orar assim: Jesus, eu não estou aguentando isso mais não, Jesus, tira isso de mim. Não aguento mais esse casamento, não aguento mais esse marido, não aguento mais essa esposa, não aguento mais esse filho, ou não aguento mais esse emprego, não aguento mais essa doença, não aguento mais essa humilhação. Pode falar tudo para Jesus. Jesus, resolve isso para mim, Jesus. Mas não esqueça de orar como Jesus orou. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe por quê, irmãos? Porque o Pai sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos confiar. E Jesus permite que a gente passe por dificuldades, para que a gente aprenda a confiar nele, a confiar no amor de Deus. Se eu confio que Deus me ama, ele vai cuidar de mim. Se eu confio que Deus é poderoso, ele vai cuidar de mim. Se eu confio que Deus é sábio, ele vai cuidar de mim. Ele não vai me falhar. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar. Eu, quando penso na minha vida assim rapidamente, vou fazer um retrospecto rápido para os irmãos aqui, de lutas e sofrimentos que eu passei na minha família. Em 1997 foi um ano muito difícil para mim e para minha família. Em janeiro de 97 recebi um telefonema domingo à tarde. A minha irmã Neís tinha acidentado de carro com a família. Saí imediatamente, levei meu pai, fui parar lá em Pará de Minas, depois de Belo Horizonte. A minha irmã estava no hospital, bem arrebentada, acidente de carro. Mas não morreu ela nem ninguém. Ela recuperou bem, graças a Deus. Mas foi um período de sofrimento. Janeiro de 97. No final de 97, o meu irmão, o Márcio, apareceu diagnosticado com câncer. E a partir dali eu comecei a acompanhar ele para o Rio, para o Hospital do Câncer, consultas, tratamento, quimioterapia, radioterapia. Via meus pais orando, sofrendo, tristes. E foi uma batalha, irmãos, muito grande. Em 99, ele faleceu. Entra o ano 2000, minha mãe começa a sentir umas dores de tristeza. Minha mãe voltou um câncer que ela tinha. Minha mãe também partiu no início de 2001. Tudo assim, na sequência. Em 2006, meu sogro também adoece. Eu e Jaqueline cuidamos dele, juntamente com a minha sogra. Meu sogro passou quase um ano na minha casa com câncer também. E lutamos e passamos ali. Deus supriu todas as necessidades. Meu sogro foi um homem fiel, um homem que deu um bom testemunho na sua enfermidade, mas foi dolorido, foi sofrido. Se eu tivesse como escolher, eu não escolheria passar por nada disso. Eu ia falar assim: Senhor, me livra de tudo isso, eu não quero passar por nada disso. Mas era o caminho que Deus colocou para a gente passar. E aí depois que meu sogro faleceu, a Jaqueline pegou uma dengue. Depois da dengue entrou numa depressão também. Tirou todas as forças dela, já estava cansada de cuidar do pai, um ano de sofrimento. E a Jaqueline demorou a aprumar também. Muita luta, muita dificuldade, muitas orações. A igreja apoiando, amigos, irmãos. E Deus nunca nos desamparou. Deus nunca falhou conosco. Deus cuidou de tudo. Deus permite sofrimento. Deus permite tribulação. Deus permite problemas. Para que a gente aprenda a confiar nele. Para que a gente tenha uma atitude como de Jesus. E na hora que ele estava no momento mais difícil da vida dele, ele falou assim: pai, bem que o senhor podia me tirar desse momento. Todavia que não faça o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque ele confiava no Pai. É isso, irmãos. Nós precisamos aprender a confiar no Pai. A confiar que ele está conosco, que ele nos ama, que ele não nos desampara. E que se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e
e o teu cajado me consola. Deus está conosco. Então, Deus nos permite passar pelas dificuldades, pelos problemas. Deus nos leva também ao nosso Getsemane. Talvez você esteja no meio de um Getsemane hoje, sofrendo muito. Eu queria dizer para você, continue confiando em Deus. Confie no Senhor completamente. Ainda que esteja tudo desmoronando ao seu redor, confia e espera no Senhor, porque Deus não falha. Deus não nos decepciona, Deus não nos desampara. Ele permite para que a gente aprenda a confiar nele. Mas eu quero dar uma sugestão para você, se você está passando pelo Getsemane. Eu quero dizer para você uma coisa, lembre-se que Deus recompensa quem passa pelo sofrimento e confia nele. Deus transforma o mal em bem. Olha bem o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:17. Olha bem, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o que Paulo está dizendo. O nosso sofrimento é leve e momentâneo, passageiro, mas produz uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. A glória, o trabalho de Deus, o caráter de Cristo aperfeiçoado em nós, que é o que Deus planejou fazer com a nossa vida. Que a gente aprenda a confiar no Pai. Que a gente descanse no Pai. Se você está ansioso com o seu futuro, se você está com medo da guerra, está com medo do mundo acabar, porque Israel está brigando, a Rússia está entrando, os Estados Unidos está entrando, está com medo das ameaças de ataques nucleares. Eu quero desafiar você hoje a confiar em Deus. A confiar no Pai, que controla todas as coisas. Se você está com medo do seu futuro, se você está ansioso quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir, confia no Pai. Jesus mandou a gente confiar no Pai. Ele disse, não fica ansioso, confia, descanse. Jesus falou, os passarinhos não plantam, não colhem e não ajuntam em celeiros, e os passarinhos não passam fome, o Pai os alimenta. Os lírios do campo não sabem tecer, não sabem costurar, mas eles se vestem mais bonito do que Salomão em toda a sua glória. E vocês valem muito mais do que passarinhos, do que plantas. Vocês têm um valor e Deus sabe o que você precisa. Jesus falou isso. Não fique ansioso. Confia no Pai. E busque o Pai. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, primeira coisa, Jesus foi ao Getsemane. Jesus passou por problemas. Nós também passamos por eles. Não é porque Deus não nos ama ou se esqueceu de nós. É porque Deus tem uma obra para fazer no meio de toda a dificuldade que você está enfrentando. E Ele vai abençoar você se você permanecer crendo e confiando e esperando somente nele. Segundo lugar, Jesus foi a outro lugar. Jesus também foi no deserto. Jesus foi no deserto. Ele foi no deserto para ser tentado pelo diabo. Depois do batismo de Jesus, Jesus fez um jejum de 40 dias. E ele iria escolher os seus discípulos depois disso. Mas no final dos 40 dias, o diabo chegou para tentar Jesus. E tentações são situações armadas por Satanás, com a finalidade de nos afligir. Deus nunca tenta a gente. Deus não é tentador. Quem tenta é o maligno. E o maligno existe. Ele tenta muito. Ele arma um monte de cilada para oferecer para a gente pensar que é coisa boa, mas no final é uma isca para nos aprisionar. Tentação. Elas são colocadas por Satanás para nos ferir. Agora, Deus pode usar as tentações também para o nosso bem. Pois quando a gente é tentado, a gente tem duas escolhas. Ou a gente faz a vontade do diabo, ou a gente faz a vontade de Deus. Quando a gente é tentado, a gente pode frustrar os planos do diabo e crescer. E eu quero ler para você Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto que diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Olha lá. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, se Jesus passou tentações, imagina a gente. Imagina você, imagina eu. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi tentado. O diabo tentou Jesus. Ele vai tentar a gente também. Então eu queria te lembrar algumas coisas baseado nesse versículo aqui. Primeiro, não é pecado ser tentado. Tentação não é pecado. Como assim, missionário? O pecado é quando você cede à tentação. Ser tentado é algo que pode acontecer com todos nós. Martinho Lutero disse que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça,
Não tem como você impedir que os passarinhos voem por cima da sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho no seu cabelo. Não pode? Ele posar aqui para fazer um ninho, você espanta ele. Isso é, se você tiver cabelo, né? Tem alguns aqui que não teria esse problema, porque não tem cabelo, não. O passarinho não ia fazer ninho no seu cabelo. Mas se posar, você toca. Tentação é isso. Mau pensamento vem, mas você pode tocá-lo. Você não pode deixar a tentação posar na sua mente, começar a imaginar, começar a aumentar os pensamentos. Você tem que cortar o mal pela raiz, tem que tocar logo, tirar logo. Segundo, lembre-se de que todos são tentados da mesma maneira. A Bíblia diz que tentação, todos são tentados. Todo mundo é tentado. Agora, tem gente que fica mal, tem gente que fica para baixo. Quando ele tem uma tentação, quando ele tem um pensamento, ele fala assim, puxa vida, eu acho que nem crente eu sou. Como é que eu estou sofrendo esse tipo de tentação? Como é que eu pude ter esse pensamento? Tem gente que fica mal só de ser tentado. Se acha o pior dos piores, porque está sofrendo tentação. E tentação não é pecado. Às vezes você leva uma fechada no trânsito, né? Você está dirigindo, o camarada te dá uma fechada, passa, dá aquela buzinada assim, te irrita. Às vezes vem aquele pensamento, tomara que ele bata ali na frente. Ué, desculpa falar aqui, mas já passou isso na minha cabeça. Tomara que esse camarada se arrepende aí na frente. Aí eu parei e pensei, que é isso, Fábio? Você é crente, você é de Jesus. Aí eu falo, o pensamento vai embora. Mas na hora vem. Estou confessando aqui para vocês, vocês saberem que eu não sou bisca boa, não. Minha natureza é essa. Pisou no meu pé, eu já fico logo, já olho diferente, já armo a posição. A gente é assim, não é? Agora, você sofreu uma tentação, não é pecado. Não fica arrasado porque você foi tentado, não. Tem gente que fala assim, acho que eu não vou nem ler a Bíblia mais, não vou orar, não vou na igreja, porque esse pensamento está vindo na minha mente. Meu irmão, tentação é tentação. Todo mundo é tentado. Todo mundo é tentado, às vezes, a desistir. A desistir do casamento. A desistir de estudar para passar no concurso. A desistir de ter uma vida correta. A desistir de ter bons valores. Tentação para ganhar a vida mais fácil. Tentação para fugir dos problemas, encher na cara. Usando drogas. Tudo isso é tentação. Tudo é tentação. Mas sentir o desejo, ser tentado, não é pecado. Pecado é quando você vai e faz o que o diabo quer. Aí é pecado. Tá? Então, tentação, lembra disso. Todos nós somos tentados da mesma maneira. Outra coisa que a gente aprende também, a gente nunca fica livre da tentação. Nunca. Quando você estiver vivo, você vai ser tentado. Até Jesus voltar, ou até a gente morrer, a gente vai sofrer tentação. A nossa carne não converte. Nossa carne é ruim o tempo todo. Precisamos mortificar a carne. Ou fazer morrer o nosso velho homem. Mas também, toda tentação é uma oportunidade de você fazer o que é certo. Você fazer o que é correto. Tentação, pensa nisso. É uma oportunidade para você frustrar os planos do maligno. Se o maligno está tentando você atrair sua namorada, ou seu namorado, ou a sua esposa, ou seu esposo, é uma tentação. Frustra os planos do diabo. E fala assim, eu vou fazer diferente, eu vou ser fiel à minha namorada. Eu vou ser fiel ao meu marido ou ao meu esposo. Frustra, diga não para o diabo. Faz ele perder. Se alguém está te oferecendo uma grana aí para fazer uma coisa errada, uma boa grana, é uma tentação. Você ficar com vontade de pegar o dinheiro não é pecado, não. Pecado é se você pegar o dinheiro. Aí você pecou. Mas você pode dar uma derrota para o Satanás falando assim, eu não vou pegar esse dinheiro, porque o melhor é um pouco com Deus do que o muito que o diabo dá. O pouco com Deus é muito. Eu vou ficar com pouco. Porque Deus vai suprir as minhas necessidades. Frustrar os planos do maligno. Se você está sendo muito tentado aí nas redes sociais, na hora que abre a internet, ter certo tipo de conversa com alguém que não é lícito ter, certo tipo de assuntos que não é lícito ter, frustre os planos do diabo, corte isso, diga, não vou fazer isso. Eu vou santificar o meu aparelho de celular. Eu não vou fazer o que o diabo quer, vou fazer o que Deus quer. Eu sou um jardim secreto, eu sou separado para Deus. O diabo vai ser derrotado na minha vida, porque eu vou obedecer a Deus. A tentação nos dá essa possibilidade. Agora, duas sugestões para quem está sendo tentado. Primeiro, coloca o versículo de Mateus 4:10, porque como Jesus venceu o diabo, olha irmãos. Jesus falou para o Satanás assim, saia daqui Satanás, disse de Jesus.
As Escrituras ordenam: adore somente ao Senhor Deus, obedeça somente a Ele. Jesus citou esse livro aqui para o Satanás, tá? O que Jesus falou para o diabo? Bíblia. As 3 tentações, Jesus falou assim para ele: está escrito. Está escrito aonde? Aqui. Jesus não mandou assim: vou te queimar, Satanás. Não. Jesus não falou assim: eu vou pisar na sua cabeça, Satanás. Não. Jesus só falou assim: está escrito. É por isso que você tem que memorizar a Bíblia, tá? É por isso que você tem que decorar os versículos da campanha. Você tem que ter munição na sua arma para matar o Satanás, para derrotar o Satanás, para derrubar ele como Jesus derrubou, com a Bíblia, com a palavra de Deus. E dizer não aos planos dele para a sua vida. Então, 2 sugestões. Primeiro, mantenha o foco em bons pensamentos. Pensa coisas boas. Filipenses 4:8 diz assim: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensa coisa boa. Muda o pensamento. Você não pode pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Você só pode pensar em uma coisa. Então, se uma coisa está errada, tira ela e põe outra. Põe a palavra de Deus na sua cabeça. Coloque o versículo da campanha. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus na sua cabeça. Você vai vencer a tentação. Segunda dica: consiga um parceiro espiritual. Alguém que vai te ajudar. Está difícil vencer a tentação? Procure alguém para te ajudar. Eclesiastes 4, 9 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus. É melhor ter um amigo do que estar sozinho. Se você cair, seu amigo pode ajudá-lo. Você precisa de um parceiro espiritual. Alguém que te ajude. Tem certo tipo de pecado na vida de uma pessoa que ele está pedindo a Deus para tirar, está pedindo a Deus para tirar, está pedindo a Deus para vencer e não está conseguindo. Às vezes está faltando um companheiro de oração. Então você falar para a pessoa: olha, eu estou sofrendo tentação nessa área. Eu estou falhando nessa área. Ore comigo. Ore por mim. Eu quero prestar conta da minha vida para você. Você vai me ajudar. É melhor ter um amigo do que estar sozinho. Se você tem tendências depressivas, se você tem tendência a isolamento, lute contra isso. Procure as pessoas. Procure alguém para orar com você, para conversar com você, para ser seu amigo, para entender você, para ouvir você, para te dar apoio espiritual. A gente precisa, irmãos, para a gente poder dizer não à tentação. Terceiro e último lugar, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Jesus também, além de ir no Getsemane, além de ir no deserto, ele foi em outro lugar. Jesus foi à cruz. E na cruz, Jesus nos ensina a perdoar as ofensas. Os problemas são situações designadas por Deus para nos aproximar dele. As tentações são situações designadas pelo diabo para nos afastar de Deus. E as ofensas são situações geradas pelas pessoas, pelos outros, para nos ferir. Sim, existem pessoas que querem ferir intencionalmente você. Existe. E é por isso que nós aprendemos a oração do Pai Nosso que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus nos ensinou a orar assim. Por quê? Porque nós vamos ser ofendidos. Irmãos, talvez esse seja o lugar mais difícil da gente agir como Jesus agiu. Tem gente que consegue, na hora do problema, confiar em Deus e não reclamar de Deus, continuar esperando do Senhor. Tem gente que consegue dizer não à tentação. Mas quando chega na hora da ofensa, quando é ofendido, não consegue agir como Jesus agiu. Não consegue perdoar. Não consegue fazer o que Jesus nos ensina. O terceiro propósito da nossa vida é a gente ser como Jesus. É a gente ser parecido com Jesus. Trabalhar o nosso caráter para sermos como Jesus. Uma coisa é lidar com problemas, provações e tentação. Outra coisa é lidar com ofensa. Lutar contra essas feridas feitas pelos outros sem retaliar, sem vingar. É difícil. É muito difícil. Mas nos ensina a ser como Jesus. É muito difícil, irmãos, porque isso inclui desentendimentos, críticas, julgamentos, feridas físicas, emocionais e até abuso sexual. Inclui tudo isso. Ofensa. E nada disso vem de Deus, tá, irmãos? Isso vem do diabo, isso vem do maligno. Deus não manda essas coisas para a nossa vida. É o inimigo das nossas almas. E as pessoas que estão aliançadas com ele, que nos ferem desta forma. Agora, Deus odeia o pecado.
Mas Deus não imunizou nem o Filho dele, Jesus Cristo. Jesus foi ofendido tremendamente na cruz do Calvário. Jesus foi mal interpretado. Você já foi mal interpretado? Você fez uma coisa com uma boa intenção, a pessoa te julgou mal e falou mal de você. Dói, não dói? É horrível isso. Jesus foi ferido. As pessoas feriram Jesus fisicamente, moralmente, chamando ele de assassino, de criminoso, cuspindo na cara dele. Jesus foi abusado, Jesus foi julgado. Se Jesus passou por isso, o que a gente imagina que vai passar pelo mundo? Isso nunca vai acontecer com a gente. Aconteceu com Jesus. E nesse mundo acontecem coisas, irmãos, que a gente nem imagina que pode acontecer. Eu não imaginava que o mundo pudesse voltar a odiar os judeus como está demonstrando hoje. Eu achei que o Holocausto, os 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas, já tinha sido uma boa lição para não ter esse tipo de racismo. Mas voltou. Voltou. Tem gente querendo o fim dos judeus e pedindo isso publicamente. Sabe o que a Bíblia diz? Gênesis 12. Gênesis 12 diz que os descendentes de Abraão, o povo de Israel, o povo judeu, esse povo que está sendo aí hoje atacado dessa forma. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não fique contra Israel. Não fique contra o povo de Israel. Porque tem promessa de Deus para esse povo na palavra de Deus. Romanos 11 fala de um futuro que Deus vai restaurar essa nação. Deus tem algo com Israel ainda para se cumprir. E o relógio do mundo está lá. O final das coisas, o fim de tudo vai ser naquela região de lá. Muita atenção com o que está acontecendo lá. E não se posicione contra aqueles que Deus abençoa. Porque desse povo veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas, irmãos, o mundo não é fácil. Talvez você esteja bem intencionado, fazendo a coisa certa para ajudar a pessoa. Ele reveste aquilo tudo, muda aquilo tudo e questiona a sua intenção. Inventa uma mentira a seu respeito. E te calunia, e te ofende. Como é que você vai lidar com isso? Jesus fez tudo de bom. Jesus ajudava as pessoas, Jesus abençoava as pessoas, Jesus curava as pessoas, Jesus falava a verdade. Acho que foi isso que incomodou, né? Falar a verdade. Incomodou as pessoas. Ele foi morto, foi humilhado, foi ofendido. Agora eu quero que você preste atenção na forma como Jesus lidou com isso. Como Jesus lidou com a ofensa. Mateus 27, versículo 39 a 44. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Ele lá na cruz e o povo zombando dele, insultando ele, humilhando Jesus. Como é que Jesus reagiu? Lucas 23, versículo 34. Olha como Jesus reagiu. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus 3 anos, escrevendo a sua carta, Pedro falou como Jesus reagia quando era ofendido. Coloca aí, 1 Pedro 2, 23. Olha o que Pedro disse. Quando Jesus era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, eu preciso aprender muito com Jesus. Eu tenho muita dificuldade com isso. Se alguém fala alguma coisa sobre mim que não é verdade, que não corresponde à realidade, eu vou lá me defender, eu quero me defender. Eu quero mostrar o que está acontecendo. Olha o que Jesus fazia. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não ameaçava as pessoas. Mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. O que ele fazia? Ele confiava no Pai. Confiava no Pai. A gente precisa confiar no Pai. A gente precisa confiar no nosso Pai Celeste, que cuida de nós. E ele faz justiça. Às vezes a justiça, a verdade, demora um pouco a aparecer, mas ela aparece. E se não aparecer também, o importante é a gente agradar o Pai. O importante é a gente ter a nossa consciência tranquila diante dele. Então, Jesus cedeu os seus direitos. Ele absorveu a dor, superou o sofrimento, respondeu o mal com o bem. Ele não reagiu violentamente. Jesus perdoou. Eu quero dizer para você também, meu irmão. Você vai ser atingido. E talvez você esteja sofrendo isso nesse momento da sua vida. Talvez você esteja ferido. E Jesus está ensinando como é que a gente age quando nós somos feridos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quero dar 2 sugestões para quem está passando pela ofensa. Primeira, lembra que Deus já te perdoou. Olha o que diz Efésios 4:32.
E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É difícil perdoar, não é, irmãos? Mas o apóstolo Paulo diz, perdoem uns aos outros, assim como Cristo perdoou vocês. Lembra que você também é pecador. Lembra que você erra também. Então, por causa de Jesus ter perdoado você, perdoe os outros. Não seja duro. Seja misericordioso. Confie no Pai. Obedeça o Pai. Deus nos perdoou de muito mais coisas do que a pessoa que te ofendeu. Talvez você recebeu uma ofensa. Quantas ofensas suas, quantos pecados seus Deus já te perdoou? Então, perdoe também. Segunda coisa, lembra que Deus está no controle. Lembra que Deus está no controle. Lembra disso. Lembra de José do Egito, que foi odiado pelos seus irmãos. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi acusado de uma tentativa de estupro. Mentira, a mulher que deu em cima dele, quis agarrá-lo. Ele foi preso por causa disso. Parecia que dava tudo errado para José. José confiando em Deus. Deus mudou a sorte de José. Fez com que ele fosse governador de toda a terra do Egito. Os irmãos dele, que tinham vendido ele como escravo, vieram aos seus pés pedir misericórdia. Ele tinha os seus irmãos na sua mão. Ele podia vingar. Ele podia descontar, desforrar. O que José fez? Olha o próximo versículo. Gênesis 50, 20. José falou para os seus irmãos assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você fez o mal, mas Deus transformou em bem. Vocês me venderam como escravo, eu vim para o Egito e hoje eu sou o governador do Egito. E por causa de mim, Deus está salvando a vida de muitas pessoas. Deus é o Senhor da história. Deus está atento à sua vida. Ainda que pareça que você está sofrendo prejuízo, algum dano, alguma injustiça, espere em Deus. E Deus vai mostrar a verdade. Deus vai mostrar a verdade. Ele está no controle. Deus controla as nossas vidas. Quero terminar essa mensagem, irmãos, e dizer que o terceiro propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é tornar-nos parecido com Jesus Cristo. Por isso ele vai levar a gente para esses mesmos lugares por onde Jesus passou. Ele vai levar a gente para o Getsemane, para a gente enfrentar problemas, para a gente aprender a confiar no Pai. Ele vai levar a gente para o deserto, nós vamos ser tentados para aprendermos a obedecer a Deus e fazer o que é certo. E nós vamos também ser levados à cruz por um período de ofensas, para a gente aprender a perdoar. Talvez você esteja passando por isso nesse momento da sua vida. Por isso eu queria deixar essa palavra para você. Romanos capítulo 8, versículo 17. Pode colocar. Enfrentemos exatamente o que Cristo enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com Ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com Ele. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você que está sofrendo tempos difíceis com Jesus, tempos de prova, de dificuldade, de tentação, de ofensa, você viverá tempos agradáveis, felizes, abençoados e prósperos com Ele. Deus vai te abençoar. A palavra de Deus, se for acolhida como a verdade, como palavra de Deus, ela vai fazer a diferença na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas eu creio que há muita gente ferida aqui. Eu não sei o que você está atravessando hoje, mas eu sei como Deus quer que você reaja. Eu sei como Deus quer que você reaja ao que você está vivendo hoje. E esse é o último versículo desta noite, Filipenses 2 e 5. Deus quer que você reaja assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Será que Deus pode contar com você para agir como Jesus agiu? Diante dos problemas, confiar nele, não blasfemar, não duvidar. Diante das tentações, dizer não para o pecado e sim a Deus. E diante das ofensas, perdoar em vez de vingar, em vez de retaliar. Que a nossa atitude seja como a de Cristo Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor para a gente